Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre tênis e o quarto dia do Australian Open. A gente vai falar aqui do início da segunda rodada, alguns resultados interessantes. Não teve grandes surpresas, acho que isso não surpreende quase ninguém, mas de qualquer maneira a gente já tem agora um lado da chave jogando certinho num dia e o outro lado da chave joga no outro. Eu acho que isso ajuda a reduzir a confusão, né? Mas vamos analisar aqui os resultados, os possíveis chaveamentos que a gente tem na terceira rodada e, é claro, ali comentar sobre a performance de cada um desses jogos, pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Olha, tem que agradecer a todos vocês porque acho que é o efeito João Fonseca também, né? Mas fazia tempo que os resumos do dia não davam tantas visualizações. Até o chaveamento do torneio eu consegui uma quantidade de visualizações enorme. Eu consegui acho que quase 3 mil e poucas visualizações. Isso é muito bom para falar de tênis aqui. Mostra aí quanto que esse esporte está crescendo no Brasil. Que eu acho que eu comecei a falar de tênis na hora certa. Surge esse fenômeno como João Fonseca, né? Então vamos lá, né? Primeiro, Riley Opelka e Thomas Mahat, né? O dia começou agitado com esse jogaço de tênis. E esse jogo difícil, mas baita vitória do Mahat, né? Aguentou todos os 33 aces do Opelka, mas a diferença está no segundo saque, né? Porque no segundo saque, 39% dos pontos para o americano, e quando o Machak tinha o segundo saque, ele teve 60%. Ele se garante muito mais no fundo de quadra, como é de se imaginar. Mas isso não quer dizer que o jogo foi tranquilo, porque ganhar do Opelka é bem complicado, porque assim, no fundo de quadra o Opelka pode não ser um gênio, mas ele é competente. Ele não é um cara que vai jogando bola aleatoriamente, ele tem qualidade para bater no fundo de quadra, a gente viu isso contra o Djokovic, né? Foi uma performance incrível, ele é um bom devolvedor de saque também, mas fato é que o Mahat, ele, no fundo de quadra, é um dos melhores da atualidade, ao meu ver, e conseguiu uma vitória suada, com 3 tie-breaks seguidos, inclusive, mas venceu ali, ó, 6-3, 7-6, 3-6, 7-6, 6-7, 7-6, 6-4, uma partidinha de 3 horas e 25 minutos, Mahat que vai enfrentar o Djokovic, mas não é o próximo jogo que a gente vai falar não. Primeiro, Jiri Lehetka contra o Gaston, tava 6-3, 3-1 para o tenista tcheco, quando o francês acabou abandonando por lesão, uma pena aí, não é a única lesão, né, que a gente teve no Australian Open, inclusive muitos tenistas abandonando por lesão. E a gente teve o Carlos Alcaraz, né, 6-0, 6-1, 6-4 em cima do Yoshihito Nishioka. Um destaque para o primeiro set, que o Alcaraz ganhou 24 pontos, né? E o Nishioka ganhou 4. Inclusive, o Alcaraz ganhou um set com o mínimo de pontos necessário, né? Para ganhar um set, 6 games, você multiplica o número de pontos para ganhar um game, que é 4, dá 24. Ele ganhou 24 pontos, né? Inclusive chegou a ter uma sequência de 10 pontos seguidos, né? No segundo set, aí a gente viu que ele teve um pouco mais de trabalho. Ele precisou de ganhar 26 pontos, né? Tipo, o Nishioka fez 4 pontos no primeiro set, no segundo ele fez 11. Então, tava ficando um pouquinho mais difícil. Então, 6-0, 6-1. E no terceiro set foi onde o Nishioka conseguiu, aí sim, dar uma equilibrada mal nas coisas, né? Realmente até um set, você olha para os números, né? O Alcaraz teve 30 pontos e o Yoshihito Nishioka teve 26, né? Esse aí foi um pouquinho melhor. E a gente viu até a porcentagem de pontos no saque do Nishioka subindo bastante, mas não foi o suficiente para ameaçar o tenista espanhol, né? Eu acho que essa é a questão. O Alcaraz conseguiu conduzir bem a situação e só precisou ali daquela chance, né? Tipo assim, na verdade teve 2 games que teve chance de quebra e foi lá e conduziu bem. Então, uma boa partida para o Carlos Alcaraz, 1 hora e 21 minutos, né? Se todos os sets fossem como terceiro, aí é um joguinho chatinho em termos de cansaço, né? Porque o Nishioka sustenta bem as trocas no fundo de quadra, mas é o encaixe perfeito para o Alcaraz, não tem potência, não tem um saque muito bom, né, o Nishioka, não tem golpes assim, letais no fundo de quadra, aí um cara da velocidade, da agilidade do Alcaraz fica difícil, né? Ganhar dele na solidez, assim, é uma situação que, olha, eu fico pensando, quem que ganhou do Alcaraz na solidez, né? Tipo, não é no auge, né? Mas eu vou dar um crédito, o Mikael Ymer, né? Só que o Ymer é mais rápido que o Nishioka. Eu acho que ele bate a bolinha também mais baixo, né? Ele joga mais reto, né? Por isso que você vê ele jogando bem na grama também, né? Não é o caso do Nishioka, né? Então, ele batendo mais reto e já obriga o Alcaraz, assim, a jogar um pouco mais de spin e a bola com um pouquinho menos de velocidade e mais giro, né? A gente teve o Benjamin Bonzi, olha, fez um grande ano nos Challengers ano passado e vem crescendo, vai para a terceira rodada, 6-4, 6-2, 6-4, 3-6, 6-4 contra o Pássaro, tenista italiano que acabou entrando no torneio como lucky loser, perdeu no qualificatório, mas com a desistência do Fonini substituiu, conseguiu uma vitória e agora foi ali até a segunda rodada, mas o francês jogou melhor e conseguiu prevalecer por 3-1. O tenista perigoso, Benjamin Bonzi, ele é bem interessante, assim, não é um cara com recursos extraordinários,
mas ele é ágil, é um tenista que tem alguns recursos ofensivos legais. A gente teve o Nuno Borges passando por cima do Jordan Thompson, né? Esse é um jogo interessante, segunda rodada, né? É número 27 contra 33, né? Tipo, os cabeças de chave, mas aquele lá no fim da fileira já enfrentam normalmente tenistas mais enjoados logo na segunda rodada, e foi o caso, né? 6-3, 6-2, 6-4, né? O Nuno Borges vem jogando bem, mas vale lembrar que ele tem muitos pontos para defender, né? Ele defende ali basicamente oitavas de final. Ano passado, para chegar às oitavas, ele teve que ganhar do Grigor Dimitrov, acabou derrotado pelo Daniil Medvedev nas oitavas, né? O Roberto Carvalho Baena continua seu caminho ali no Australian Open, venceu o Duckworth por 3-0, 6-4, 6-2, 7-5, baita atuação. Carvalho Baena tá jogando muito bem, inclusive, né? Nada de se dizer isso. A gente critica, que não é um super jogador de quadradura, mas não é de hoje que os resultados dele na superfície vêm melhorando, né? É aí que é aquele negócio, a gente não pode achar que é tudo preto no branco, que as coisas continuam iguais. Se você trabalhar e dedicar e conseguir trazer novo repertório, você pode melhorar seu padrão de desempenho e logo se tornar um jogador melhor, né? E aí, sendo melhor, você se torna, obviamente, mais perigoso para muitos oponentes. O Djokovic precisou de 3 horas para vencer do Jaime Faria por 3-7-1. Primeiro set mais tranquilo, né? Fazendo um 6-1, mas no segundo set o jogo acabou tendo ali um pouquinho mais de dificuldade, né? Tipo, o Jaime Faria jogou melhor, teve um ótimo trabalho nos games de devolução, ele fez com que o Djokovic sofresse bastante, inclusive o Djokovic quebrado 2 vezes no segundo set, né? Aí a partir do terceiro e do quarto que a gente viu o Djokovic sacando um pouquinho melhor, mas assim, o segundo set é aquele set meio abaixo, né? É normal que o jogador com os 37 anos ele vai ter oscilações de intensidade, né? Ele não vai conseguir manter o físico a 1000 por hora o tempo todo, mas não deixa de ser um pouco preocupante isso. De qualquer jeito, tá na terceira rodada, enfrenta o Marat, que obviamente será um jogador ainda mais difícil, né? Arthur Fils ganhou do Quentin Halys, né? 3-7-1, 6-2, 4-6, 7-6, 7-5, pelas interrupções, né, que teve o jogo. Eu não acredito que esse jogo durou 6 horas e 1 minuto, tá aqui, né? Mas eu acho que por causa de interrupções de chuva, esse jogo acabou tendo essa duração toda, né? O SofaScore fez uma atualização que eu achei ruim, né? Porque eles não estão mostrando aqui a divisão de hora do set. Antes eles faziam isso, que era um detalhe muito bacana. Mas, assim, né? O Quentin Halys fez 24 aces, ele teve um jogo bem chatinho pro Fils enfrentar. Mas no fundo de quadra o Fils prevalece, né? Tem mais potência, tem mais peso de bola e ele conseguiu vencer, mas há de se dizer, né? Ele tá vencendo, mas sem passar, vamos ser sinceros, pouco tempo em quadra, né? Ele tá tendo que jogar um tempinho extra que para um novato que tá começando agora a tentar ir mais longe nos grandes slams não é legal, né? Uma decepção do torneio, talvez uma das maiores, Sebastian Korda eliminado, né? O Alexander Vukic venceu ele por 3-7-2, 6-4 no primeiro set, depois o Korda parecia estar com controle do jogo, 6-3, 6-2, mas aí a mágica dos 5 sets, né? Ou a maldição, né? Tipo, você pode até ganhar um jogo que seria melhor de 3, né? Mas o jogar melhor de 5, né? E aí o jogo tem tempo para você se recuperar. Às vezes você tá fisicamente mal no set, aí você consegue voltar a jogar bem, o outro adversário cansa. Nuances dos 5 sets são mágicas por isso. E aí fez o 6-3, 7-5 para conseguir a vitória o Alexander Vukic. Mas assim, o Korda, assim, tem lesões? Tem, atrapalham, né? Não tem como negar, mas ele também não é um cara que tá evoluindo como deveria, né? Tipo, ainda a escolha de jogadas dele é pobre. É um cara que tem muito talento, aí por isso parece que o cara tem um QI tenístico mais alto, né? Mas assim, pra mim, ele é um tenista que tem problemas similares ao do Shapovalov, mas eu digo que ele é mais qualificado para executar o jogo que ele quer. Eu acho que assim, o Shapovalov é mais instintivo, né? O Korda ainda tem um pouco mais de leitura tática no jogo, mas ainda assim é um negócio, né? Tipo, ele não consegue sair dessa formuleta dele, né? De ser um cara agressivo ao extremo, de um cara assim, pode até mudar a forma que ele é agressivo, mas ele continua extremamente exagerado. E quando você erra muitos golpes, você perde confiança, o jogo flui menos. É por isso que ele vira uma montanha-russa em vários momentos da sua carreira, em vários jogos, né? Tem talento para ganhar dos principais, já fez isso algumas vezes ano passado, mas sinceramente podia já estar bem melhor, né? O Jacob Furling venceu o Arthur Kazukis por 3-7-1. É um jogo aberto, né? 2 tenistas jovens, talentosos, querendo lutar pelo seu espaço. Perdeu o primeiro set para o Kazukis 6-3, mas depois disso 7-5, 6-2, 6-3. Boa vitória para o tenista britânico, que se não me falha a memória, acho que vai ser oponente... Eu não sei se vai ser o oponente do Alcaraz, tem que ver isso, né? Mas vamos ver. O Jakub Menzik venceu o Casper Ruud, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Destaque para o Menzik, 22 aces e apenas uma dupla falta e 67% dos pontos com o segundo saque. Por que eu chamo a atenção dessa estatística? O número dele de pontos com o segundo saque foi maior que o do Ruud com o primeiro.
O Ruud teve 61% com o primeiro saque e 47% com o segundo, né? Foram 126 pontos para o Menzik, 103 para o Ruud. 52 pontos devolvendo para o Menzik, 34 para o Ruud. Isso mostra, assim, que nessa superfície há uma superioridade clara por parte do Menzik. Ele consegue jogar muito melhor, o tênis dele se adapta melhor à quadradura, mas isso também mostra uma falta de comprometimento do Ruud em tentar fazer ajustes necessários ou um acréscimo de repertório para ter uma performance melhor nesse tipo de contexto. Para mim é um cara que está muito igual ao que a gente viu anteriormente, e assim, as pessoas já entenderam o que precisa se fazer para vencer dele nessa superfície, né? Se não fosse assim, ele não teria aquela sequência de fim de ano antes da ATP Finals pavorosa de 12 jogos e 10 derrotas, né? Jack Draper venceu o Thanasi Kokkinakis por 3-2, 4 horas e 35. O Kokkinakis na Austrália é um evento incrível, né? Vamos jogar tênis lá, né? Tipo, 171 do mundo, porque o tênis quem joga na Austrália não joga mais em outro país, né? Mas a verdade é que o Draper sofreu, e olha, coitado do Draper, né? Sofre com lesões, aí o presente dele é jogar 2 partidas de 5 sets nas 2 primeiras rodadas, e assim, vai para a próxima rodada mais cansado, né? Isso não é legal, entende? O Draper, ele é um tenista muito talentoso e estava jogando uma barbaridade no US Open, um dos níveis de tênis mais impressionantes que eu vi dele. Mas vai enfrentar o Vukic, que é um adversário até teoricamente acessível. Se ele vence, acho que ele pode enfrentar o Alcaraz, né? Eu acredito que o Draper tem qualidade para ganhar, primeiro porque já o fez. Ano passado, em Queens, tudo bem, grama. Mas vai lembrar que o Alcaraz na grama é muito bom, né? Ele ganhou do Alcaraz. Ele já deu trabalho ao Alcaraz em quadras duras anteriormente, mas sem chegar cansado, né, é complicado. Esse jogo sozinho, 4 horas e 35, foi mais do que os 2 jogos do Alcaraz somados. Então, assim, fisicamente, ainda mais falando de Jack Draper, isso não é bom, né? 7-6 no primeiro set pro Kokkinakis, depois 6-3 pro Draper, aí 6-3 pro Kokkinakis, 7-5, 6-3 pro Draper. Lembrando que Thanasi Kokkinakis chegou a sacar pro jogo, né? E acreditem se quiser, quebrado de 0. Então, assim, isso tem que ser criticado também. O Kokkinakis é um tenista talentoso, mas pra mim, assim, você pega lá os tenistas australianos, talvez desses destaques, né, ele é um pouco mais conhecido, né, ele é o que tem o mental mais fraco, né, eu acho assim, é um cara que já mostrou ali que tem qualidade, tudo isso, o Leighton Hewitt ama ele, sempre coloca ele pra jogar lá na Copa Davis, mas sinceramente, esse tipo de derrota eu sempre me coloco um pé atrás do Kokkinakis. Alejandro Davidovich Fokina ganhou do Félix Auger-Aliassime. É um jogo que encerrou, inclusive, o dia do Australia Open, né? Porque o jogo se prolongou 5 horas e 3 minutos, né? É um jogo longo, né? E assim, os 2 primeiros sets apertados, com o Auger-Aliassime vencendo no tie-break, né? Mas é aquele negócio, o jogo foi só caindo pro nível do Aliassime, o saque dele também só ficando cada vez mais vulnerável. Inclusive, no quarto set, ele teve 31% dos pontos com o primeiro saque, que é uma porcentagem muito baixa. E ele foi piorando com o passar do jogo e no final o Fokina conseguiu a virada, né? 6-7, 6-7, 6-4, 6-1, 6-3, né? Mas o nível dele no 4-7 é preocupante demais. O Gombert venceu do Habib, tenista do Líbano, 6-3, 6-4, 6-4. Vitória tranquilíssima por parte do tenista francês. É um tenista pra gente ficar de olho, motivado, confiante, tem talento suficiente para complicar a vida de muita gente boa. Ele já o fez, inclusive, contra o Alcaraz lá em Paris. Inclusive foi finalista em Paris, né? Quando foi escovado pelo Zverev na final. Mas, de qualquer maneira, olho no Gombert. Não é um tenista que ninguém gostaria de enfrentar em Grand Slam, porque ele é um cara que, por mais talvez você consiga dar conta, não é fácil vencê-lo tranquilamente, né? O Zverev passou por cima do Pedro Martini, 6-1, 6-4, 6-1, uma partida bem tranquila. O máximo pra gente preocupar do Zverev, teve breakpoints contra, 6 de 6, mas salvou todos, né? Tipo assim, salvou todos os breakpoints. Mas, assim, podia ter feito um pouquinho mais tranquilo esse jogo, né? Acabou complicando de maneira um pouco... Assim, fez muito tranquilo, mas podia ter evitado os breakpoints, né? Isso que eu quero dizer, né? Tipo, foi bem salvá-los, etc, né? Mas eu acho, assim, contra o Pedro Martínez, CCD 6 breakpoints é um pouco demais, ainda mais pensando no placar da partida, né? 6-1, 6-4, 6-1, quer dizer que o Martínez não teve lá tantas chances para quebrar o Zverev porque não sacou tanto. Mas, por outro lado, devolução fantástica, ele está muito atlético, o Zverev, chegando muito bem nas bolas, tá jogando bem no fundo de quadra. O forehand é aquele negócio, claudica, mas ainda acredito que está evoluindo, ele está trabalhando para progredir e a gente consegue ver isso nele, né? E assim, para encerrar o dia, Tommy Paul venceu Kei Nishikori 3-7-1, 6-7, 6-0, 6-3 e 6-1. Saque do Nishikori morreu depois do primeiro set, aí ficou muito difícil conseguir vencer o Tommy Paul, né? No primeiro set ele teve mais de 50% dos pontos com o primeiro e com o segundo saque. Destaca até que ele ganhou 8 dos 11 pontos com o segundo saque do Paul, né? E
Nesse aspecto, ele conseguiu levar o primeiro set, mas depois disso, olha, segundo set, 1/3 dos pontos, tanto com o primeiro como com o segundo saque. No terceiro, 41% dos pontos com o primeiro saque, 36% com o segundo. E no último set, ele acabou tendo 29% dos pontos com o segundo saque e 47% com o primeiro. Não dá pra ganhar jogo assim, né? Você tem que sacar, quadradura, né? Não é nem Saibro, né? Porque o Saibro você pode até achar justificativa, porque o Nishikori não é um cara potente, mas não deixa de ser números assim que mostram que o Nishikori, né, ele é muito bom no fundo de quadra, devolve o saque muito bem, mas saque é muito importante no jogo, né? Você não consegue ir tão longe sem um bom saque. E assim, sem um bom saque contra um devolvedor tão bom quanto o Tommy Paul, é isso que vai acontecer. Tipo, o Tommy Paul devolve saque super bem, não foram poucos winners de devolução. E assim, né? E quando ele ganha confiança para devolver saque e começa a montar na devolução, cara, ele corta o tempo de reação e corta até a sua chance de tentar colocar o jogo numa troca de bola, né? E assim, o que a gente vai ter hoje à noite, né? E indo para, obviamente, a madrugada e amanhã de quinta-feira. Hubert Hurkacz contra Miomir Kecmanovic, Daniel Altmaier contra Gael Monfils. Esse jogo eu queria ver, eu não sei se vou ver porque o João Fonseca merece prioridade. Gabriel Diallo e Karen Khachanov, Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov, duelo dos backends com uma mão. Acho que o Lorenzo Musetti leva um pouco a melhor por ser um jogador mais consciente taticamente, né? Batalha de argentinos, Francisco Cerúndulo contra Facundo Dias Acosta, Taylor Fritz contra Christian Garin, Ben Shelton contra Pablo Carrinho Busta, o Boyer vai enfrentar o Alex de Minaur, o Mute vai enfrentar o Kruger. A gente também vai ter os jogos do Marcos Gion contra o Thomas Martin Echeverri, Fabian Marozan contra Francis Tiafoe, o jogo que promete bastante, Lorenzo Sônego contra João Fonseca, Alex Mikkelsen contra o McBee, o Matteo Berrettini contra o Roger Rune e o Yannick Sinner vai enfrentar o Showcase. E a gente também tem o Leonard Thiem enfrentando o Medvedev às 6h10 da manhã. Jogo legal aí também pra gente acompanhar, um jovem talento contra um dos melhores tenistas de quadradura da geração. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.